Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais esse domingo. Pedimos que Ele nos ajude, nos abençoe, para que esse dia seja usado para a glória do Senhor. Estamos no mês de agosto e a última semana nós fizemos muitas menções com respeito à obra missionária. Também fizemos as nossas orações, os nossos pedidos a Deus em favor dos que se encontram nos campos, fazendo a obra do Senhor. E também estivemos orando em favor das igrejas que têm mantido essa obra, essas igrejas que não só estão orando, mas também estão enviando as suas ofertas, enviando as suas ajudas. Então, que Deus abençoe, que Deus esteja guardando e dando as condições de que as nossas missões continuem sendo usadas por Deus, para a glória do nome dele também, para que outras pessoas venham ao conhecimento de Cristo. Hoje nós não falaremos diretamente sobre missões, mas o texto nos fala a respeito de um período na vida do povo de Deus, quando o profeta Miqueias ele procura apresentar no capítulo de número 7 um pouco ali do que estava acontecendo no meio do povo da aliança, onde não tinha ali uma harmonia, vamos dizer assim, porque tinha problemas sérios na família, também no governo, na sociedade como um todo. E é nesse sentido, então, que ele procura ali
nos ensinar como é que nós devemos proceder, né, no meio dessas situações, que é olhando para o Senhor, esperando no Deus da nossa salvação, porque Ele nos ouve. Então daqui a pouco nós vamos ler esse texto, agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 32, o nosso inário, Tu és fiel, é o título, né, desse hino. Vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sempre. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando nos céus, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu das-te segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Deus então nos abençoe, que nós agrademos a esse Deus que é fiel, né? Fiel o tempo todo. Faremos a leitura da palavra do nosso Deus, como já anunciamos. Vamos ler alguns versículos, não vou ler todo o capítulo porque é um pouco extenso. O texto de Miqueias, eu vou ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: Eu, porém, Miqueias 7, o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Ou meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até as cidades, até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Agora eu quero ler um pouco mais adiante, o versículo de número 18 fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó fidelidade e a Abraão misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Eu li alguns versículos, embora todo esse capítulo de número 7 será aí, usado para o nosso estudo nesta manhã. Nós vamos orar o nosso Deus nesse instante, buscando o cuidado dele para a nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade. Agradecemos porque estamos lembrando também das missões presbiterianas aqui no país. Louvamos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e pedimos que o Senhor continue dando à igreja presbiteriana conservadora a disposição de continuar servindo ao Senhor, tanto nas igrejas locais como também nos seus campos missionários. Oramos por todos aqueles que têm envolvido na causa, seja diretamente ou indiretamente, os que estão à frente nas batalhas, os que estão no sustento em oração e financeiramente, esteja abençoando. E continuamos também pedindo ao Senhor que abençoe a igreja para que ela continue firme no Senhor, apesar de distante ali do templo, mais perto de Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe sempre, nos livrando de todos os males e nos ajudando, ó Pai, sempre a olhar para o Senhor, porque apesar das nossas iniquidades, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Ensina-nos sempre a olhar para o Senhor em toda situação de nossas vidas. Guarda as nossas famílias, sustente todos, ó Deus, que têm descansado no Senhor a esperança de dias melhores. No nome de Jesus, amém, Senhor. O capítulo de número 6 aqui desse texto, o versículo de número 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E ainda nesse mesmo capítulo 6, lá no versículo de número 3, diz assim: Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Então Deus faz essa pergunta para o seu povo que estava distante, afastado ali
da vida de piedade, da vida de compromisso com o Senhor. E o versículo de número 8, então, ele diz, né, o que o Senhor espera de nós, né, que nós amemos aqui a misericórdia, andemos humildemente com o nosso Deus e pratiquemos a justiça, né? Então, isso é o que ele espera. Agora, o capítulo de número 7, ele começa dizendo, né? Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. E depois ele fala um pouquinho mais adiante, né? Aqui diz o seguinte, né? Pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Então, pereceu ali da terra o piedoso. No capítulo 6, então, nessa demanda do Senhor com o seu povo, ele diz, olha, em que eu tenho enfadado vocês? Diz em que eu tenho feito isto. E ali, então, ainda no capítulo 6, ele fala, é isso que eu quero. Eu quero que vocês amem a misericórdia, que vocês andem nos meus caminhos e pratiquem a justiça. Mas aí o capítulo 7 nos diz que o piedoso pereceu. O piedoso não está mais, né, vamos dizer assim, não se encontra mais esse piedoso. Isso não se encontra no governo, não se encontra no meio dos juízes e não se encontra no meio dos sacerdotes e não se encontra na família no geral. Esse piedoso tinha desaparecido. Essas pessoas, né, que precisavam ali estar honrando ao Senhor. Nós temos aí vivido esses últimos dias falando muito na questão da Covid, né, 19 e falando sobre essa pandemia e tantas coisas, mas a gente sabe que os nossos problemas não resumem nisso. Com certeza nós estamos também vivendo um período difícil, embora o Brasil não seja Judá, ali não seja Israel, né? Nós não somos uma nação teocrática, somos o que eles chamam de um país laico, né? Embora tudo isso seja verdade, mas a gente vê que, infelizmente, né, tem faltado esse compromisso com Deus, tanto por parte dos que nos governam, daqueles que também são ligados à espiritualidade, e claro também, né, falta isso na família. Então essa era a situação. Eu não vou ler todo o texto, eu disse, mas o profeta chega a dizer que o melhor deles era como um espinheiro. Um dia desses nós vimos aqui que o espinheiro, ele não servia muito, né, servia para muita coisa. Até lá no texto de Isaías 55 fala que seria ali, né, no lugar do espinheiro cresceria o cipreste. E no texto de Isaías, né, de número 55, onde nós vimos nas últimas semanas, né? Então, o melhor era como um espinheiro. Isso é o modo, né, que o profeta descrevia ali o povo de Deus. Agora, no versículo de número 7, ele fala assim, olha, eu vou me portar diferente, eu vou comportar diferente. Eu vou olhar para o Senhor, olhar para os reis. O piedoso tinha perecido. Olhar para a liderança religiosa, eles também tinham desviado do Senhor. Olhar ali para os magistrados, também tinham desviados do Senhor. A família, a Bíblia diz, né, que o inimigo, né, estava ali dentro da própria casa. Então ele diz, eu vou olhar para o Senhor. Em todo tempo, nós precisamos, né, de olhar para o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, seja nas épocas de problemas ou nas épocas de paz, né, nas épocas de tranquilidade. Mas Ele nos ensina isso, então. Se você olhar para a sociedade hoje, né, olhar para o mundo que nós vivemos, nós podemos até dizer, olha, parece que o melhor é como um espinheiro. Parece que as pessoas cansaram-se de espiritualidade, de religião, no sentido de buscar ao Senhor. Não de religiosidade, mas no sentido de buscar ao Senhor. Então nós precisamos de olhar para o nosso Deus, né? Esperar nesse Deus, né, que é aí o nosso Salvador. E quando isso acontece, quando o povo, né, quando olha para o Senhor, a tendência
é ver as suas mazelas. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, né, a Bíblia diz que os que são da luz aproximam-se da luz. O texto que nós vimos na semana passada, que diz que o Filho foi enviado ao mundo, aí fala que os que são da luz se aproximam da luz. Mas os que são das trevas, eles se afastam das trevas para que suas obras não sejam manifestas. Lá em João, né, 3, a partir do versículo 16. E agora aqui, nesse texto lido, o versículo de número 8, né, embora eu tenha feito uma leitura, né, um pouco, né, dificultosa, gaguejando, mas o texto diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E ele diz, né, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, o que o texto aqui está nos mostrando, né, nos ensinando, é que a pessoa, né, que olha para o Senhor, ela, então, né, tem o seu espírito quebrantado. Se a nação estava, vamos dizer assim, espiritualmente perdida, e moralmente também, o Senhor continuava o mesmo. É claro que nós desejamos reis honestos, sinceros, desejamos aqueles que aplicam as leis, né, compromissados com a justiça, com a verdade. Queremos que os líderes religiosos sejam piedosos mesmo, né, que vivam diante do Senhor. Queremos que as famílias sejam um lugar de harmonia, de paz. Isso nós queremos. Mas uma vez, né, que isto, ali no caso, era uma utopia que não estava existindo, e hoje nós achamos também que o mundo está cada vez mais distante do Senhor, nós vamos olhar para o nosso Deus, porque ele continua o mesmo. E à medida que nós olhamos para ele, o texto nos mostra, né, que ali, né, que a nação, né, olhou para o Senhor, viu que era pecadora, e diz, olha, mesmo que eu esteja nas trevas, mesmo que eu esteja vivendo em caminhos tortuosos, o Senhor vai me proteger, vai me resgatar. Então isso é um espírito quebrantado. O Salmo de número 51, o salmista Davi diz, olha, se fosse por meio de sacrifícios, de ofertas, eu faria isso, para que a alegria, minha alegria da salvação fosse restituída. Mas ele diz, olha, não é por aí. E por isso ele pede ao Senhor, né, para que novamente, né, o restitua ali, né, ou restitua a ele a alegria da salvação. Porque ele fala, olha, pequei, né, contra o Senhor, pequei contra contra ti somente pequei, né. Então ele reconhece ali, né, o seu pecado e o seu coração é transformado, é mudado, é quebrantado. E aqui também o texto nos fala, né, sobre isso, esse reconhecimento de que da nação, né, de que havia pecado, de que tinha distanciado do Senhor, agora estava sofrendo a ira de Deus, mas sabia que Deus poderia, né, libertá-la, poderia ajudá-la. E ainda nesse mesmo sentido, eu quero destacar aí um pouquinho mais adiante, né, do versículo 18 até o versículo de número 20, onde nós fizemos essa última leitura, o texto nos fala a respeito desse Deus, né, que perdoa, esse Deus que tem misericórdia, né, como diz aí as próprias palavras, né, um Deus compassivo e um Deus fiel. O versículo aí, né, onde nós, ou melhor, os versículos, nós fizemos a leitura a partir do 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante de tua herança? Essa ideia de perdoar a iniquidade, o pecado, não é só dizer, olha, está perdoado. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita.
Então, no caso, né, a nação, ela não tinha ali um entendimento, né, não cabia na mente da nação esse Deus perdoador. Embora, né, a gente peça perdão ao Senhor, né, por aquilo que nós fazemos, mas a gente fica imaginando, né, para perdoar como esse Deus, somente Ele. Porque não é só tirar, falar, não, você não tem culpa, mas é também ver a sua justiça satisfeita. E isso ele fez em Jesus Cristo. Então, esse Deus perdoador é um Deus que, ali, né, no seu Filho, ele pôde também ser justo e justificador. E o versículo seguinte aí do texto lido, né, diz assim: o Senhor não, um pouquinho do 18 ainda, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Eu até falei o versículo seguinte, né? Mas é a parte seguinte do versículo 18. O Senhor tem prazer na misericórdia. Quando a gente fala de prazer, nós vemos a ideia de realização, a ideia de satisfação mesmo, né? Podemos até exemplificar isso, né? Que quando nós estamos num lugar onde tudo está bem, está aprazível, nós ficamos mais contentes, né, ali com aquilo, queremos ficar mais tempo e guardamos ali, né, na nossa memória os acontecimentos. Mas quando você não tem prazer, você quer que acabe logo aquilo que está acontecendo. Deus tem prazer, ele se realiza em ser misericordioso. Da mesma forma que ele não tem por inocente o culpado, ele também tem prazer na misericórdia. Interessante que eles falam de perdão. Eles não estão falando ali de méritos. Quando se fala de perdão é porque então precisa, né, que outra pessoa faça isso. E no caso eles dizem que Deus é perdoador. E agora diz que ele tem prazer na misericórdia. Em momento algum a nação está apresentando aqui justificativa pelos pecados. Ou dizendo, né, que não sabiam, mas disseram, olha, nós pecamos mesmo. A nação está pecando. Mas o Senhor é um Deus que tem misericórdia, um Deus perdoador. E a outra coisa que a gente vê aí nesse mesmo contexto é sobre a fidelidade de Deus, né? Ele diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia. Eu quero destacar nessa ideia de fidelidade. Mostrará aqui, né, a Jacó a fidelidade. Esse é o Deus da aliança. É o Deus que o apóstolo Paulo diz, olha, mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel. É esse Deus que, embora, né, o povo se afastando dele, a sua nação se afastando, ele continuou sendo Deus de Israel. Quando o texto ali de Jeremias 31, né, ali fala sobre a nova aliança, diz, olha, eu serei o seu Deus. Ele seria o Deus do seu povo e o seu povo seria ali, né, a sua nação. E agora aqui ele diz que ele é fiel a Jacó. Essa fidelidade ali, né, às promessas que ele fez a Jacó, a Abraão, né, também a Isaac. A gente sabe aí, né, a história desses patriarcas. Então, nesse contexto, irmãos, eu quero deixar aqui com a igreja nesta manhã. Deus não nos tem enfadado. Isso a gente tem certeza disso. Ele não tem cobrado de nós algo que ele não nos deu condições de fazer. Ele não tem sido caprichoso no sentido de zelar, ter vamos por assim, nos dar aí tarefas, ocupações que a gente não consiga realizar. Ele tem sido um Deus que zela, um Deus que cuida. E ele está pedindo de nós para que nós andemos ali em retidão, né, diante dele. O versículo 8, né, fala para que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos diante dele. Mas o que a gente vê é que o piedoso tinha
deixou, né, de existir, não se achar mais piedoso na terra. Todos tinham ali, né, todas as classes, os segmentos da sociedade tinham desviado do Senhor. E ele diz, então eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para esse Deus que me ouve. Mesmo nós tendo cometido pecados, né, nós vamos olhar para Ele. Vamos olhar para Ele porque isso é o resultado, né, vamos dizer assim, de um coração quebrantado. E esse coração quebrantado é esse Deus, é esse coração que sabe reconhecer o perdão, que não é só tirar culpas, mas é também satisfazer a justiça de Deus. Então Deus é perdoador. Ele tem prazer na misericórdia. Por isso que ele fala, ele voltará a ter compaixão de nós. Então esse Deus que tem prazer na misericórdia é o Deus que é fiel à sua palavra. Então nós podemos sim aprender muito com esse texto de Miqueias. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar, né, mudança na nossa vida, na sociedade, empenhar, né, para que isso aconteça. E o meio para isso é olhar para o Senhor, é olhar para esse Deus com o coração quebrantado, esse Deus que perdoa, esse Deus que tem prazer na misericórdia e esse Deus que é fiel àquilo que Ele mesmo prometeu. Que Ele nos abençoe, nos ajude. Tenham todos um bom andamento de dia e até a noite com a graça do nosso Deus. Amém. Nós, os teus servos,